Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Mais uma reflexão bíblica, uma palavra de fé e esperança para todos nós. No livro de Marcos, capítulo 1 e o versículo 35, diz assim sobre Jesus: E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Que palavra maravilhosa! Que revelação linda, né? Que exposição das Escrituras impressionante a respeito da vida cotidiana, da vida diária do nosso Mestre chamado Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo do qual nós devemos seguir. Além de ser o nosso Salvador, além de ter morrido por nós, derramado sangue na cruz, perdoando todos os nossos pecados, nos garantindo acesso ao Pai, nos garantindo direito ao céu, Ele também é o nosso modelo e o nosso padrão de vida. Como Jesus vivia? O que Jesus fazia para ter vitórias no dia a dia? Qual era o segredo que levava Jesus a atrair multidões? Qual o segredo que fazia com que Jesus vencesse todos os embates carnais, tanto espirituais, físico ou qualquer outro gênero que você possa imaginar? Jesus vencia tudo. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e venceu. Portanto, meus irmãos, qual o segredo? O segredo está aqui no capítulo 1 e o versículo 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não existe outro meio para termos comunhão com Deus. Não existe outro meio para sermos fortes diante de Deus. Não existe outro método a não ser a oração. Jesus, o Filho de Deus, nos deu exemplo. Embora possamos pensar, dizer e até refletir, Jesus não precisava. Ele era o Filho de Deus. Jesus não precisava. Ele era cheio do Espírito, mas ele assim fazia. E o que acontece? Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Isso quer dizer, era de madrugada. Jesus tinha o hábito de orar pela madrugada. Provérbios capítulo 8 diz, falando da sabedoria, prefigurando a pessoa de Jesus, ele diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Meus queridos irmãos, primeiro, Jesus tinha o hábito de orar pela madrugada. Segundo, o texto diz assim, saiu. Quando a palavra saiu aparece nesse texto, diz que ele saiu da zona de conforto. Saiu. Antes da palavra saiu diz, ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele saiu da sua zona de conforto. Quantas vezes é difícil nós sairmos da zona de conforto, né? É difícil sair debaixo do cobertor, é difícil sair do nosso quarto quente, é difícil sair da nossa cozinha abastecida. Mas Jesus saiu, ele saiu e foi para um lugar deserto. Quando fala de lugar deserto, a Bíblia está dizendo de um lugar tranquilo, pelo menos nesse contexto, aonde as pessoas não iriam importuná-lo, aonde a multidão não iria perturbá-lo, e ele poderia ter um tempo de privacidade com o Deus que criou o céu, a terra e tudo quanto nela há. Que exemplo maravilhoso para nós, meus irmãos, que nós possamos também criar o hábito de tirar os primeiros minutos do dia, os momentos mais tranquilos do dia, a primícia do nosso dia, para falar com Deus, que nós tenhamos força para sair da zona de conforto, e ir para um lugar deserto, para um lugar tranquilo, e ali falar com Deus, desmanchar na presença de Deus, derramar na presença de Deus. Como resultado disso, Deus vai te manter cheio do seu espírito. Você vai ter força, vai ser uma pessoa feliz, alegre e vencedora para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e tenhamos todos um ótimo e maravilhoso dia.